Vamos ver o assunto de transformada de Fourier. Tem relação com as séries de Fourier, mas não é exatamente igual, né? Vamos ver o que significa isso. Por exemplo, quando a função era periódica, nós podíamos aproximar f de t, né, como uma somatória de n que vai de menos infinito a infinito de Cn, né, uma somatória de harmônicos, né, onde o harmônico fundamental é ômega. Aqui vamos colocar ômega zero, né? Aqui vamos colocar que ômega zero igual a 2π dividido pelo período, né? Certo? E onde o coeficiente Cn é 1 sobre t integral de menos t sobre 2 dividido por t sobre 2 de f de t e a la menos i n ômega t diferencial de t, né? Mas isso é quando a função é periódica. E o que acontece quando a função não é periódica? Então, aí, para que esse análise seja válido, ou seja, seja adaptado a essa nova função que não é periódica, podemos fazer um truque matemático, né? Então, se t tende a infinito, então a função f de t já não é periódica. Já não é periódica. Certo? Então, aqui é interessante o que vamos fazer. Então, vejam, o que acontece então com a frequência fundamental? A frequência fundamental é 2π sobre t. Então, se t já tende a infinito, se o período é infinito, então a função já não é periódica. Ok? Então, o que significa? Que ômega zero tende a zero, ou é um número muito pequeno. Por quê? Porque se t tende a infinito, ômega zero vai tender a um número muito pequeno. Então, eu posso chamar ômega zero igual a um delta de ômega que tende a zero. Ok? Então, observe. Então, t vai ser igual a 2π, né, dividido por delta de ômega, onde o delta de ômega tende a zero. Certo? Então, podemos dizer que 1 sobre t vai ser igual a delta de ômega, né? Delta de ômega dividido por 2π. Certo? Então, significa que o coeficiente n que era 1 sobre t integral de menos t dividido por 2 de t sobre 2 de f de t de e a la menos i n ômega 0 t, né? Desculpem aqui, eu estou colocando ômega 0 aqui, tá?
0, certo? Então aqui vamos colocar ômega 0. Agora observem isso aqui também. Então, n vezes delta de ômega vai ser igual a ômega, certo? Ok? E que vai ser uma variável quase contínua. Se delta ômega é muito pequeno, ômega vai ser uma variável contínua, né? Então vejam, isso vai ser, vou substituir, igual a delta de ômega dividido por 2π integral. Agora vejam, isso vai ser, como t tem infinito, então t sobre 2 menos t sobre 2 vai ser menos infinito. E aqui infinito, se t infinito, t sobre 2 vai ser infinito. E menos t sobre 2 vai ser infinito, menos infinito. De f de t de a la menos i ômega. Veja. Por quê? Porque isso aqui ômega, isso aqui é ômega 0, né? Então n ômega 0 como se fosse n, aqui é delta de ômega. N delta de ômega estamos vendo que é como uma variável contínua, né? E aqui t, né? T diferencial de t. Então, vejam o que deu, né? Então, esse Cn agora fica delta de ômega dividido por 2π integral de menos infinito a infinito de f de t de a menos i ômega t diferencial de t. Então isso aqui já não faz sentido falar de Cn, sino C de ômega. Ok? Então agora vamos substituir na função aqui. Lembrem que f de t, né? Originalmente então era a somatória de n menos infinito a infinito de Cn era i n ômega 0 t, certo? Então agora vemos que isso vai ser assim, né? N ômega 0, lembrem que aqui isso é muito pequeno, é delta de ômega, então n delta de ômega é uma variável contínua agora. Então vai ser C n, que na verdade vimos que é C ômega, né? De a la i ômega t. N delta ômega é i n ômega. Agora, isso aqui eu vou substituir pela integral, né? Mas vejam que aqui está t, eu vou mudar aqui de variável de integração, vou colocar t', por exemplo, para não confundir com a t. Então, isso vai ser igual então vou substituir aqui por delta ômega dividido por 2π integral de menos infinito a infinito de f de t', e a la menos i ômega t' diferencial de t', né?
Lembrem que estou aqui substituindo C ômega. E aqui estou colocando era I ômega T. Então vamos fazer isso agora no outro slide, né? Certo? Eu vou copiar ele aqui. Aqui eu tenho ok. Ok, vejam. Então, vejam que isso aqui, na verdade, isso aqui é f de t, certo? Então, agora, vejam que eu vou fazer o seguinte: vou colocar 2π em evidência. Isso vai ser então a somatória de n menos infinito infinito da integral, né? Dessa integral e eu vou colocar de novo ômega como n delta ômega. Lembre que ômega era n delta ômega, onde delta ômega tende a zero. E só por conveniência agora vamos ver por quê. E aqui eu vou colocar E, aí N delta ômega T, e aqui ficava delta ômega aqui vamos deixar. Então vejam a somatória, né? Então aqui temos uma somatória disso aqui. Então por conveniência eu vou chamar esse valor, isso que está entre chaves, eu vou chamar de f de n, uma função de n delta w, ômega, n delta ômega, ok? Então isso vai ser igual a 1 sobre 2π a somatória de n que vai de menos infinito a infinito de f n delta ômega e ela i n delta ômega de t por delta ômega. Essa função aqui podemos chamar como se fosse uma função g de n delta ômega. Então teríamos que isso aqui é 1 sobre 2π a somatória de n que vai de menos infinito a infinito de g de n delta ômega por e a la i, não, desculpe, por, isso já está incluído aqui, por delta ômega.
Mas que coisa é essa somatória? É uma soma de Riemann. Isso aqui é uma soma de Riemann. Que em cálculo 1, isso, vocês sabem, isso é quando delta ômega tende a zero, como é o caso de agora, isso é a integral de G de ômega. Então vemos o seguinte. Então, f de t, vamos vendo que é igual a 1 sobre 2π, né, dessa soma de Riemann. Gn delta ômega por delta ômega, certo? E isso aqui é a integral quando delta ômega tende a infinito e n, então o número inteiro, isso é a integral de menos infinito a infinito de g de ômega diferencial de ômega. E nós sabemos que g de ômega é, então, esse g de ômega era f de ômega, que ômega, n delta ômega se transformou em ômega agora, uma variável contínua, g a la i ômega t, certo? Ok? Então temos diferencial de ômega, onde sabemos que f de ômega é a integral de menos infinito a infinito de f de t' ela menos i ômega t' diferencial de t'. Isso aqui se chama transformada de Fourier. Ok? Então, vamos resumir isso aqui. Então, se f de t não é uma função periódica, então ela pode se aproximar com a transformada de Fourier. Então, f de t já não vai ser uma soma de Fourier, uma série, vai ser igual a 1 sobre 2π da integral de menos infinito a infinito da transformada de Fourier f de ômega e i ômega t diferencial de ômega, onde define-se então a transformada de Fourier como a integral de menos infinito a infinito da função, né, certo? Que coisa então é a transformada de Fourier? Mais ou menos é uma forma de ver a função no espaço da frequência, né? Ou seja, em eletrônica, em telecomunicações, por exemplo, você pode construir um sinal no tempo, ao longo do tempo, né, conhecendo sua transformada de Fourier, que seria sua imagem no espaço das frequências, conhecendo quais são as frequências, a distribuição de frequências que compõe
o sinal, você pode reconstruir ele, certo? Isso se trabalha muito em processamento de voz, né? De áudio, né? De sinais de áudio, sinais, muitas coisas se utiliza transformada de Fourier, por exemplo, em processamento de imagens, né? Em mecânica quântica é fundamental, né? Essa ferramenta matemática. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos ver, por exemplo, um exemplo. Temos um pulso quadrado, certo? Uma função que não é periódica, né? Lembrem que na vida real a maioria das funções não são periódicas ou não tem uma periodicidade perfeita. E por isso que a transformada de Fourier é muito útil também. Então veja, aqui temos um sinal, um pulso quadrado. Não é um sinal periódico. Então como seria a sua transformada de Fourier? Vamos ver, então, f de ômega vai ser a integral, né? Vamos ver primeiro a definição. Gf de t' ela menos i ômega de t' diferencial de t'. Mas veja que essa função só é diferente de zero nesse intervalo de tempo, tau e 2 tau. Então, porque aqui está o zero, né? Então, é o zero, né? Então, a integral só vai ser útil entre tau e 2 tau. E vale A, né? Então, vamos ter isso aqui. Pode ter outro tipo de pulso, só que matematicamente para integrar isso fica mais simples, né? Bom, então aqui lembrem que zero é outro intervalo, só é válido esse intervalo, então aqui a passa fora da integral e só ficamos com esse integral. Bom, e esse integral como é que é? Bom, aqui integrando-se exponencial vai ficar menos a dividido por i ômega de e a menos i 2 ômega tau menos ela menos i de ômega tau, certo? Aí temos essa transformada de Fourier que vamos colocar de uma melhor forma. Então observem, eu vou aqui colocar em evidência ela menos i ômega tau. Esse menos vai entrar aqui. Então vai ficar 1 menos ela menos i ômega tau. Então agora eu vou fazer um truque aqui. Eu vou multiplicar por ela i ômega tau dividido por 2, né? E aqui vou multiplicar por ela menos i ômega tau dividido por 2. Como isso é igual a 1, não vai afetar em nada. Mas esse fator aqui eu vou colocar nesse parêntese. Já isso multiplicado aqui com isso vai dar menos 3 e ômega tau, né? Ou vamos colocar melhor assim. Menos, se eu multiplicar esse fator por esse aqui, 3 ômega tau dividido por 2 e ômega. Agora, esse por esse aqui, fica isso aqui.
E esse por esse aqui vai ficar ELA menos I ômega tal dividido por 2. É só verificar aqui. O que está em parêntese, isso aqui é 2 seno de ômega tal dividido por 2. Na verdade é 2i, né? Vou colocar bem aqui. Dois i seno de ômega tal. Vou colocar aqui ômega tal dividido por 2. Então esse vai cancelar com esse aqui, verão o que vai dar. Isso vai ser A por ELA menos I 3 ômega tal dividido por 2 dividido por ômega, e aqui 2 seno de ômega tal dividido por 2. Esse seria transformar de Fourier em número complexo, né? Certo? Vejam que o que estamos calculando é a transformada de Fourier e deu isso. Vou colocar ele em outro slide, né? Então, para essa função, f de ômega dessa função vai ficar, né? Só para lembrar aqui, 2a dividido por ômega por ELA menos I 3 ômega t tal dividido por 2 vezes o seno de ômega tal dividido por 2. Essa foi a transformada de Fourier. Vejam que é um número complexo, né? Mas nós estamos interessados, por exemplo, em calcular um módulo ao quadrado, que é a densidade espectral, né? Seria a distribuição das frequências que poderiam dizer que reproduzem a imagem no espaço das frequências, da intensidade das frequências, né, desse sinal, desse pulso, por exemplo, quadrado que temos. Então vejam que isso aqui, como um número complexo, vai ser f por f conjugado, né, certo? Um número complexo, o módulo ao quadrado de um número complexo sempre é um número complexo vezes seu conjugado. E isso vai dar, vejam, o conjugado disso vai dar 4, vou colocar aqui, 2a ômega ELA menos 3, vou colocar aqui 3 e aqui o conjugado simplesmente vai dar aqui, como isso é número real, mas aqui como é complexo, o conjugado vai dar isso aqui. Vejam que isso aqui, esse módulo quadrado, já é um número real, né? Então vai dar 4a quadrado dividido por ômega quadrado, né? Veja, esse por esse aqui vai dar ELA zero, que é 1, né? Então só vai ficar seno quadrado de ômega tal dividido por 2. Então temos que o módulo ao quadrado, que é chamado de intensidade, né, espectral, né, seria 4a quadrado
ômega quadrado seno quadrado de ômega tal dividido por 2. Esse seria o módulo quadrado da transformada de Fourier daquele sinal, desse pulso quadrado que tinha esse intervalo de tempo tal, né? Lembrem aqui que vou colocar aqui esse pulso era desse jeito, né? T, F de T, e aqui é um pulso assim, né? Tá, de valor A, né? Da altura A, que só era em um intervalo de tempo tal, né? Aqui era tal e 2 tal, que é um intervalo de tempo tal, tem dessa duração, né, do pulso. Então, vamos ver a figura disso aí. Vamos ver o programa para fazer a figura da transformada de Fourier desse pulso, né? Vejam, essa é a função, né, que é A, o pulso, entre quando t está entre tal e 2 tal. E é zero quando esse t não pertence a esse intervalo. Esse é um pulso, né, quadrado. É a função que vimos, né? Na verdade isso é. Vimos que é um pulso assim, né? Aqui é para um tempo tal e 2 tal, né? A duração do pulso é de tal, né? Você tem a altura A, né? A. Bom, então para esses valores vamos fazer o gráfico da figura. A vale 5.0, ômega 1.0, tal 2.0. Vamos fazer a figura disso aí. Aqui em Python, né? Vamos definir f, né? Função f de ômega. Ômega então vai ser um parâmetro, né? A e tal. Ok? Então ele vai retornar. Na verdade já vamos, desculpem aqui. Aqui isso era o módulo, né? O módulo ao quadrado, certo? Vejam que aqui era um módulo aqui, ok? Módulo ao quadrado. Então, eu vou colocar f2, f ao quadrado. Então vai retornar a por a, né? Aqui dividido, que era 4, né? 4 por A, dividido por ômega, tudo isso aqui multiplicado pelo NP sin de ômega por tal, dividido por 2, né? Vou colocar isso ao quadrado, né? Ok, já está o quadrado aqui. Então vou definir o espaço aqui das ômegas, né? Qual é a ideia aqui? Graficar f quadrado em função de ômega, né? Então, ômega vai ser, vou definir uma partição que vai de menos, não sei, posso colocar de menos 5 até 5 dividido em 100 partes, ok? Agora, eu tenho que preencher um vetor, eu vou colocar uma lista aqui, né?
aqui vou colocar sempre um número de pontos, vou colocar aqui como n, ok? Ou a subdivisão do intervalo, né? 100, né? N aqui. Então aqui vou preencher, vou i.append e vou colocar F2, certo? GWI, vírgula, A e tal. Vou colocar aqui, antes disso, vamos dar os valores de tal, né? Tal, falamos que era 2.0, W igual a 1.0, e A, me lembro, aqui era 5, né? 5.0. Então, aqui vou acumulando a lista, né? Os valores da lista, né? Então, e agora vou plotar, né? Vou plotar ômega y, né? E vou dar nomes aos eixos, ok? O eixo x vai ser W, né? E o eixo y vai ser f quadrado, ok? F quadrado de W. Ok. Então, vamos ver se funciona, né? Deve ter tido algum erro, vamos ver. N. Tá tudo ok até agora, né? Não vejo onde está o erro aqui. Aqui na verdade eu cometi um erro, porque ômega vai mudar, né? O que eu vou graficar aqui é o módulo de f ao quadrado em função de ômega. Então, ômega não vai ser fixo, certo? Então, não vai ser fixo. Portanto, eu não posso colocar um valor. Aí é uma contradição. Colocar um valor fixo e aqui para ômega um conjunto de valores. Então, acho que agora deveria funcionar, né? Exatamente, não. Ah, deve ter tido algum erro aqui. Vamos ver o que foi. Aqui houve um erro porque eu coloquei um X aqui, corrigindo. Tá, agora sim. Agora sim. Veja, então, vou estender esse intervalo. Está de menos 5 a 5, vou colocar de menos 10 a 10. Então, essa aí, então, é a intensidade do módulo quadrado, né, da transformada Fourier desse pulso. Vejam, então, essas seriam as frequências, né, um contínuo de frequências que vão reconstruir, com o qual você pode reconstruir o sinal, aquele pulso, né, certo? É interessante aí, então vejam que se isso foi para um tau igual a 2.0, certo? Ou seja, que seria a duração do pulso. Se eu diminuir
o valor do pulso, do intervalo do pulso. Por exemplo, eu coloquei 2.0, agora eu coloco 1.0 para tal, né? Seria a duração do pulso. Então aumenta né, a amplitude de frequências relevantes que vão reconstruir o sinal. Né? Vejam, de novo, vou agora diminuir ainda a metade, ainda mais. Então vemos como, então aqui ampliar o intervalo, aqui de menos 20 a 20, então, mas então é muito maior a amplitude. Então você, quanto diminui mais esse pulso, mais frequências vão ser necessárias, né? Se de novo eu agora aumentar o tal, né, a 4.0, por exemplo, né? Então vemos que a amplitude da distribuição de frequências diminui, né? Seria a amplitude da distribuição diminui. Fica como se fosse muito mais, a espessura muito menor, né, das frequências, né? Vemos que a frequência 0 seria a mais, que tem um pico maior, né? Certo? Então essa é a transformada de Fourier de um pulso quadrado, ok? Se fosse um pulso triangular seria um pouco diferente, né? Mas aí teríamos que fazer a conta, né? Mas é fundamental a transformada de Fourier, porque com isso você pode trabalhar, inclusive para gerar um arquivo JPG, você precisa da transformada de Fourier. Para um arquivo de imagem JPG é feito com transformada de Fourier. Para reconhecimento da voz, né? Você precisa da transformada de Fourier. Para tratamento da mecânica quântica, da física de estado sólido, a transformada de Fourier é fundamental, né? Para matéria condensada, transporte quântico eletrônico, tudo que tem a ver com mecânica quântica e eletrônica e outras coisas mais, a transformada de Fourier é fundamental. E até mecânica, né? Mecânica, né? E tratamento de sinais, imagens e até inteligência artificial, você precisa da transformada de Fourier.